Senhoras e senhores, boa tarde. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 8ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Inicialmente, convido o vereador Adilson Mesh para fazer a leitura de texto bíblico. Boa noite. O céu manifesta a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. O dia passa a mensagem para outro dia. A noite sussurra para a outra noite. Sem fala e sem palavras, sem que a sua voz seja ouvida, a toda a terra chega seu eco, aos confins do mundo a sua linguagem. Prosseguindo com os trabalhos, informo que a ata da 7ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa foi disponibilizada aos senhores vereadores nos termos do parágrafo 3º do artigo 106 do Regimento Interno, não tendo sido feitas quaisquer impugnações ao documento, na forma preconizada no parágrafo 4º do artigo referido. Não havendo impugnações, submeto a ata de deliberação. Os vereadores que aprovam o texto permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. A ata será divulgada na forma regimental. Convido o secretário para realizar a leitura da pauta desta sessão ordinária. Pauta da 8ª sessão ordinária de 27 de março de 2018. Apresentação de emenda. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 7 de 2018, altera a emenda do projeto de lei número 7 de 2018. Apresentação de projetos. Parecer prévio ao PCP número 17.001.35.373, dispõe sobre a prestação de contas do prefeito referente ao exercício financeiro de 2016 da Prefeitura Municipal de Timbó. Pedidos de providência, número 154 e 155 de 2018, de autoria do vereador Haroldo Fibes. Número 156 de 2018, de autoria do vereador Douglas Emanuel Marchetti. Número 157 e 158, de autoria do vereador Fabrício Dal Castagna. Indicação. Número 54, de autoria do vereador Rubens Bocher. Ordem do dia. Projeto de lei número 5 de 2018 autoriza a cobrança de contribuição de melhoria decorrente da execução da pavimentação da Rua Palotina. Projeto de lei número 8 de 2018 altera o artigo 2 da Lei 2.920, de 16 de outubro de 2017. Projeto de lei número 9 de 2018 altera o artigo 2 da Lei de número 2.921, de 16 de outubro de 2017. Pedido de informação parlamentar número 15 de 2018, de autoria do vereador Rubens Bocher. Pedido de informação parlamentar número 16 de 2018, de autoria do vereador Carlos Adriano Krieger. Requerimento número 5 de 2018, de autoria do vereador Guilherme Voigt Júnior. Os senhores vereadores receberam cópias do expediente do dia. Solicito ao secretário a leitura de documentos endereçados à Câmara Municipal que julgamos necessário ser dada a devida publicidade. Dando prosseguimento, comunico que foi distribuída a emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 7 de 2018, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Os senhores vereadores receberam cópias da proposição. O projeto segue sua tramitação regimental. Também foi distribuído o parecer prévio do Tribunal de Contas de Santa Catarina, que dispõe sobre a prestação de contas do prefeito referente ao exercício financeiro de 2016 da Prefeitura Municipal de Timbó. Os senhores vereadores receberam cópias do parecer. O parecer segue para a análise da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Continuando com os trabalhos, informo que foram protocolizados na Secretaria Legislativa os pedidos de providências de número 154 a 158 de 2018 e a indicação número 54 de 2018, que foram publicadas e encaminhadas na forma regimental. Neste momento, passamos ao grande expediente, pronunciamentos pessoais. Solicito ao secretário que faça a chamada dos oradores na ordem de inscrição. Com a palavra, o vereador Rubens Bocher. Boa noite, quero cumprimentar a mesa, a diretora, demais vereadores, quero cumprimentar o diretor desta casa, Vigor Stark, Marcos Nascimento, presidente do OPR e também a suplente vereadora Gilmar e os demais presentes aqui.
nesta sessão. Todo mundo falou na vez passada de enxurradas, né? Realmente o que está acontecendo aqui em Timbó. Eu acho que todo mundo está preocupado com isso e nós temos que estar preocupados também. Então eu fiz uma indicação, já fiz em 2011, o problema, muitos problemas no centro, as tubulações. Não sei se vocês se lembram, em construções, vem os caminhões de concreto, as próprias empreiteiras também. Eles lavam os caminhões e despejam onde? Na tubulação. Aí demora 3, 4 dias para chover. O que acontece? O cimento endurece e no fim a tubulação, a metade é cimento. Eu acho que devia ter alguma coisa, uma fiscalização que não possa acontecer isso. Porque isso você pode ver em todas as ruas onde tem construções, os caminhões vêm, o resto eles despejam na tubulação. Então, fiz uma indicação, né? Preocupado com vocês também, todo mundo está preocupado com isso. E a outra Permite uma parte? Pode. Só para colaborar, além dos caminhões de concreto, existe a população, existe o executivo, todo mundo está envolvido nisso aí. Porque é comum você estar andando pela cidade, todo mundo com a mangueira, jogando areia, tudo que é sujeira dentro do esgoto. Tem proprietários até de pizzaria que joga a cinza dentro do esgoto. E fora outras coisas mais. Então, assim, não é só culpa do pessoal do concreto. Existe, assim, um time maior ali que está causando isso aí, e não só essa. E a gente já viu até, inclusive, quando a gente chama o executivo para fazer uma limpeza, quando tem lama na frente de casa, essa lama é lavada e vai tudo para o bueiro. Obrigado. Com certeza, vereador. E também pessoas até várias folhas para ser mais rápido, bota na boca de lobo. Aí você estava falando a vergonha, realmente, Guilherme, o Fibes, realmente está uma vergonha. Tá, mas eu só quero dizer uma coisa, nós vereadores como vocês, vocês, nós estamos fazendo a nossa parte aqui. Então, realmente tem uma vergonha por aí. Acho que ninguém pode falar de é tudo igual. Me desculpe dizer, mas está feio. Mas o que eu gostava de dizer, agradecer ao executivo, assim, que mudou bastante. Eu estou falando o nosso prefeito, mudança muito grande. Você pegava uma emenda, você não sabia onde é a emenda, pegava e pronto. Hoje o prefeito, você consegue uma emenda, ele senta com você e onde você quer essa emenda. Ótimo, dá vontade, você tem vontade de buscar mais emendas. Eu quero dizer também, vocês sabem quanto a minha luta, vocês todos, a rua Reinhold Schley de Araponguinhas, graças a Deus, como emenda do deputado está pronta. Agora estão fazendo a segunda parte, está lá o Reinaldo Giotti, que está fazendo parte ali, a cancha, né, da Dona Clara, na entrada da Dona Clara, que todo mundo, não sei, todo mundo lutou para ter, pelo menos lá na creche, escola Clara Donner, o jardim e também o posto de saúde, a creche Maria Luísa Bel. E graças a Deus está saindo do papel, né, e está ficando muito bom. A gente quer agradecer todo mundo, acho que todo mundo lutou por isso, né? Eu sei que todos os vereadores da outra vez também. E também quero dizer, também agradecer, a gente conseguiu uma emenda estadual da deputada Ana Paula. É impositiva, acho que eles dizem, né? Uma emenda impositiva, graças a Deus, 200 mil. Vamos ver se dá certo, né? Com certeza a gente vai brigar por isso. E a outra também, já foi empenhado aquele trator, que estava, mas graças a Deus um trator da agricultura vai ter, quando? Mas foi empenhado, né? E 300 mil do deputado também para pavimentação. Então, para pavimentação, mais 300 mil. Aí eu quero agradecer ao prefeito executivo, porque ele senta contigo, ele quer onde é que vamos botar isso, onde é que vamos fazer. Eu acho certo isso, então quero dar os parabéns, né? Porque aí você tem vontade de lutar para ganhar a emenda. E também do outro deputado, Pedro, sai o valor de 200 mil para a saúde. Vai ser empenhado também para a saúde aqui na cidade de Timbó. Então, só isso, a gente não pode só reclamar, a gente também não pode cobrar, como a gente tem que agradecer também. E quero agradecer também, hoje, uma semana depois, né, que eu estive internado 2 semanas, não estava fácil, mas estamos aí. Agradecer a todos, né, as pessoas que rezaram, tinha gente que rezou, tinha gente que ligou,
que veio de visita, muita gente mesmo, muita gente veio de visita. Quero agradecer, já falei na outra vez, terça-feira, ao Hospital Oase. Quero agradecer todo o pessoal ali, os médicos, enfermeiras, faxineiros, 10. Realmente, só posso agradecer ao Hospital Oase pelo ótimo atendimento. Eu não estava em quarto particular, não, eu estava no SUS, mas só posso agradecer pelo atendimento aqui na cidade de Timbó. Realmente, o Hospital Oase é 10. Tirei, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Carlos Adriano Krieger. O senhor dispõe de até 10 minutos. Cumprimentando o presidente da Casa, vereador Douglas Marchetti, tendo cumprimento aos demais vereadores, às pessoas que aqui nos prestigiam com a sua presença, aos internautas e funcionários da Casa. Bom, gostaria de começar parabenizando ao Conselho de Agricultura, que na última quinta-feira se reuniu lá no auditório da Prefeitura e vem se mobilizando e discutindo alternativas para a melhoria de serviços prestados na agricultura. Deixar claro que as buscas a essas melhorias são contínuas. Lembrar também que os agricultores recebiam 4 cargas de macadame gratuitamente. Sempre que as máquinas trabalhavam em suas propriedades, suas horas máquinas, eles pagavam. Eles não recebiam o benefício gratuitamente. Claro que com o subsídio do executivo também. O valor hora máquina ali que o agricultor paga é bem menor do que o valor de mercado. O nosso interesse é de que o poder público continue a oferecer esses serviços de forma justa e igualitária, respeitando prazos de pedidos e necessidades. E aí entra aquela questão, né? O senhor vai atrás de verba para pegar trator e vamos botar esse trator para trabalhar, não para ser leiloado. Problemas na agricultura. Esse final de semana é meio interessante o negócio. No sábado foi realizado um serviço de limpeza na sociedade cultural, utilizado a retroescavadeira da agricultura, sem problemas. As duas estão unificadas, né? A agricultura responde à Secretaria de Obras. O problema que está acontecendo é que justamente é aquele operador que não recebe sobreaviso há 10 meses. Né? Passou no concurso e até hoje nunca recebeu um sobreaviso. Aí, no sábado à noite, ocorreu a morte de um animal, de um agricultor, ali da Rua Araponguinhas, próximo à Rua Amazonas. No domingo, o proprietário do animal foi procurar o setor, a Secretaria de Obras lá, ligou, foi lá, e foi comunicado que não havia ninguém de sobreaviso. Enfim, passou o domingo lá com o animal morto, próximo à sua residência. Segunda-feira de manhã, foi enterrado, foi realizado o serviço. Justamente pelo mesmo cara que não recebe o sobreaviso. E o animal, na segunda-feira, depois de sábado à noite, domingo e segunda, ele estava pronto para explodir. Então, a caatinga é grande. É muito interessante como o cidadão vai, se presta a fazer serviços, e como eu já falei da outra vez sobre o sobreaviso, ele não recebe nenhum sobreaviso. Esse sobreaviso, salvo me engano, não era para estar no lugar da sobre-hora? Porque o rapaz está fazendo algumas horas de sábado para ter banco de horas para poder cortar o seu arroz, que também é agricultor, e já faz uns 2 meses que ele já tinha horas, e chega, vai para o RH, é descontado as horas e ele não possui banco de horas. Aí agora ele tem que ficar pedalando, fazendo hora extras, fazendo hora para o banco de horas, para depois tentar conseguir as horas para poder colher o seu arroz. Então, é um pouquinho complicado. Esse sobreaviso, o funcionário ele recebe 62 horas, se eu não me engano, que é a partir das 17 horas da sexta-feira até as 7 horas da manhã de segunda-feira. Mas nesse sobreaviso, por exemplo, o caminhão-pipa, no sábado e domingo, seria para ter o atendimento normal, exceto em casos de chuva. Por isso eles recebem esse sobreaviso. Mas vem essa dúvida, o porquê que esse cidadão não pode receber o sobreaviso. Fora outros problemas que está acontecendo lá,
onde que quem está gerindo a agricultura está meio que deixando o rapaz com vontade de sair. Além dessa questão do sobreaviso, existem outras questões. A questão do concurso público. Temos pessoas que passaram no concurso público e não foram chamadas. Não garante, tudo bem, não garante, mas tem outras pessoas fazendo o serviço que era para ser do que foi estabelecido no concurso. Então, acaba gerando um mal-estar muito grande, né? Então, acredito eu que quem faz o concurso tem direito a ser chamado, seja primeiro lugar, segundo lugar ou terceiro lugar. Gostaria também de falar sobre um problema na tubulação que está se agravando ali na Fritz Lorenz, próximo à transportadora, que antigamente era da Miller, próximo à Bierek. Aquele terreno que tem à frente, com estacionamento bem grande. Bem lá na sua extremidade, indo para o lado industrial, já existe um buraco de mais ou menos 2 metros no lado interno da calçada, e por baixo passa uma tubulação que passa embaixo da via. Na ciclovia já existe uma depressão, já existe ali um sinal de que o asfalto cedeu. Na linha de passagem dos tubos, ali por cima passam carretas com pesos bem relativos, então pediria uma atenção especial do pessoal para verificar isso aí. Foi verificado já na quinta-feira, mas até agora não foi feito nada. Passei lá às 4 horas e acho que deveria, no mínimo, sinalizar com placas da prefeitura. A única sinalização que tem lá foi o pessoal da Lindson que fez, para que ninguém venha a ir naquele buraco. Eu fiz umas fotos, umas filmagens, que na semana que vem até dá para passar, que hoje acabei não conseguindo passar. Então, pediria uma atenção especial. E, claro, precisa uma atenção especial porque não dá para botar toda a tubulação sob responsabilidade de uma única pessoa, porque tudo que envolve tubulação, temos nome em Timbó, que é o Paraná. Precisamos que o poder público arrume alguém para auxiliar ele nessas questões, porque são vários os pontos de ruptura e que deverão ser consertados. Vindo aqui para a Câmara, eu estranhei, porque um cidadão me parou, agora falando um pouco sobre saúde. Ele veio do laboratório com uns 3 exames. E aí ele me fez a seguinte pergunta. Tu não acha estranho? Eu tenho 3 exames aqui, que é para o mesmo médico, mas eu tenho 2 consultas com ele, com o mesmo médico, em locais diferentes. Eu não poderia mostrar todos esses exames numa única consulta? Estaremos indo atrás para ver a explicação sobre isso. Deve haver alguma explicação e, com certeza, na próxima sessão, a gente estará falando sobre isso ali. Também agradecer, para finalizar, agradecer ao sindicato e ao executivo que vieram prestar esclarecimentos aqui sobre o plano de saúde, na sexta-feira, que já foi falado. Tal. Porém, tudo o que foi falado aqui, eu acredito, eu entendi o que foi falado, como foi falado, porque estava o sindicato presente e também o representante do executivo. Só que ainda resta uma pequena dúvida, porque nessa reunião ainda foi falado, alguns vereadores gostariam de ter esse plano e tal. A minha dúvida é o seguinte, bons exemplos são para ser seguidos. Indaial tem quase o mesmo sistema que nós, eles têm o Indaprev, lá trabalha a GEMED, e lá é facultativo, e lá inclusive é estendido aos vereadores. Então, quer dizer, se um vereador quiser aderir ao plano, ele pode. Então, tudo aquilo que a gente falou sairia igualzinho. Então, estaremos verificando qual é a diferença que tem de Indaial para cá, para poder acabar de uma vez por todas com essa discussão, e não depois correr o risco de todos perderem ou todos serem obrigados a ficar com o plano. Boa noite, obrigado.
Com a palavra, o vereador Haroldo Fibes. O senhor dispõe de até 10 minutos. Cumprimentar mais uma vez o presidente, demais vereadores, as pessoas que nos assistem aqui também em seus lares. Boa noite. Somente quero parabenizar a todos os colaboradores dessa casa, sem distinção. A gente aqui na cidade de Timbó, na Câmara Municipal de Vereadores, com certeza estamos muito bem servidos por todos os colaboradores dessa casa, independente da função. Então, quero aqui, inicialmente, começar minha fala de hoje, parabenizar e agradecer a cada um que sempre, independente de sendo situação ou oposição, pelo menos falo por mim, e sempre fui muito bem atendido por todos aqui nessa casa. Obrigado. Dizer também que, felizmente, vivemos num país onde, teoricamente, a democracia devia prevalecer. Num país democrático de direito. Que bom. Pior seria se ainda vivêssemos na época da ditadura, onde se coloca as coisas goela abaixo. E foi pensando nisso que, vendo exemplos de outras cidades também, resolvi propor aí, fazer um requerimento junto a esta casa, senhor presidente, para viabilizar, de repente, uma resolução que verse sobre uma caixinha de sugestões, tal qual foi instituído na cidade de Itapema também. É um programa que visa um mandato mais participativo da população. Acredito que isso seria de suma importância e viria a somar muito para a nossa cidade. Eu, inclusive, foi uma das minhas bandeiras que sempre levantei e continuo fazendo, cumprindo com o que prometi durante a minha campanha, de estar fazendo um mandato participativo, onde a gente ouve a todos, filtra e o que a gente entende ser salutar e bom para a nossa comunidade, a gente coloca em prática e faz a sugestão para o Executivo para que tome as medidas cabíveis. Então, eu fiz, vou fazer um requerimento, o requerimento já está pronto, na verdade, vou estar apresentando esse requerimento perante a mesa diretora, que tem o poder de mando, no caso, nessa casa, de estar criando o programa da caixinha de sugestões, né, que visa ser um encurtamento entre a comunidade num todo e também a comunidade num todo e também o poder legislativo, onde as pessoas vão poder colocar suas sugestões, seus elogios, eventualmente, né, do que está bom e o que está ruim, o que pode ser melhorado. Então, tenho para mim de que esse canal será muito bem-vindo em nossa cidade também, de modo que as pessoas possam chegar mais perto, que até porque muitas pessoas sequer sabem onde fica a Câmara de Vereadores, mas muitas vezes frequentam lá a associação do seu bairro, né, vão jogar a sua bote lá na associação, sua canastra, né, eventualmente tem alguma sugestão, aí acaba deixando para lá para não precisar vir na Câmara ou de repente não acha o seu vereador, alguma coisa nesse sentido, mas pode colocar na sua escola, de repente na associação do bairro, colocar a sua sugestão nessa caixinha e alguém dessa casa, eventualmente, semanalmente, poderá vir a coletar essas sugestões. Claro, isso tudo depende evidentemente da mesa diretora, que tem o poder de mando. Já conversamos noutra oportunidade a respeito, eu e o presidente Douglas, e ele já me sinalizou de que está aberto a essas sugestões também, e vamos aguardar então ao presidente, também aos demais membros, na próxima reunião, acho que na primeira semana que vem, né? Na próxima terça-feira já teremos, de repente, uma resposta em relação a esse projeto de resolução interna, mas que gera benefícios externos de grande valia. Penso de que seja muito importante que a gente vive num país onde a democracia prevaleça e onde as sugestões sempre sejam bem-vindas. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Fabrício Dal Castagna. O senhor dispõe de até 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, as pessoas que fazem presentes, aos internautas em especial. Semana passada eu conversei com o nosso prefeito sobre uma preocupação que é relacionada ao Cine, que trabalha a questão de emprego e renda, e que com essa história de acabar a DR ficou sem ter o espaço, assim como outros órgãos do Estado, como a SIDASC, a IPAGRE, que ou o prefeito dá um jeito de ajudar ou vai ter que ser extinto, vai ter que ser fechado aqui em Timbó. Inclusive falei na tribuna da questão da saúde. Me preocupa muito a gerência de saúde ser fechada, porque as pessoas agora, principalmente quem tem TFD, como a Gilmara está aqui, ela sabe muito bem que é o tratamento fora de domicílio, o governo do estado disponibiliza recursos, inclusive, tanto para a pessoa que vai, com diárias, inclusive, quanto para um acompanhante. E isso tudo vai ter que ser feito lá em Blumenau. Na sexta-feira, acho que é sexta-feira, se não me engano, sexta-feira, conversei com o secretário da ADR de Blumenau, o senhor Emerson. E na conversa com ele, solicitei a gerência de saúde permanecer em Timbó. O prefeito me disse que iria batalhar para ter um espaço se fosse preciso, mas infelizmente a gerência de saúde não há possibilidade de permanecer em Timbó. Segundo ele, é uma orientação do nosso governador Pinho Moreira, que está vendo apenas o corte de gastos e não a funcionabilidade. Mas conseguimos uma conquista, quero agradecer ao vereador Tucci, que se envolveu nisso também, ao vereador Haroldo Fibes, que também se envolveu, com mantermos o Cine. O Cine vai permanecer em Timbó, o prefeito ainda está pensando um local mais adequado, quem sabe até fazer aí um novo centro de cidadania, onde já foi uma certa vez, ali do lado do pavilhão Henri Paul, mas então haverá sim a possibilidade do Cine ficar, pois é procurado por muitas pessoas, não só de Timbó, como da região também. Então agradeço ao secretário Emerson, que deve estar na semana que vem aqui para conversar com o prefeito sobre outras questões, além desta, para garantir e firmar essa parceria. E também quero agradecer então ao prefeito e ao Emerson. Senhor presidente, uma das coisas que eu sempre gostei na faculdade que eu fiz de História e também depois em Filosofia é a análise de discurso. E a análise de discurso diz muito sobre como você pensa e como você age. E nesse sentido eu quero chamar a atenção para alguns discursos proferidos por Vossa Senhoria, em contraponto proferidos pelo vereador Quinho, por exemplo, hoje aqui. O discurso do vereador Quinho remete ao respeito à história e demonstrar que todos enfrentam problemas e têm virtudes no seu tempo. Não podemos esquecer que quando teve lá os seus primeiros prefeitos, Timbó era muito diferente, como é muito diferente hoje. Os desafios são outros, mas todos deixaram a sua contribuição. Erros e acertos aconteceram e sempre vão acontecer. E isso está no discurso que o vereador Quinho proferiu, escrito aí pelos prefeitos, mostrando que também a prefeitura concorda com isso. O discurso do vereador Douglas é o mesmo discurso que ele tinha, juntamente com o vereador Marcelo, na gestão passada, de que a história de Timbó começou quando o ex-prefeito Laércio virou prefeito. Parece que só tivemos prêmios, só temos história depois que o PP assumiu a prefeitura de Timbó, o que não é verdade. Timbó tem uma história rica e quando assumiu, inclusive se você analisar o índice Firjan, tanto na área da saúde quanto na área da educação, nós tínhamos alguns índices até melhores anteriormente, não todos, mas alguns melhores. Dizer e dar a entender que o município só cresceu é você pormenorizar, é você transformar a coisa num mundo muito pequeno. Mas até na dúvida, até porque a gente sempre tem que cuidar muito, não sou dono da verdade, eu fico me pensando. O senhor semana passada usou a tribuna e disse que eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo para não criar problemas, porque parece que eu não conheço um pouquinho de legislação, porque o recurso é igual ao dinheiro da Câmara, sobra e não pode voltar para a prefeitura? Claro que pode, assim como o dinheiro da cultura, se não for gasto, volta e o prefeito remaneja. Nós fizemos aí lei de anulação e suplementação o tempo todo, durante o ano, ocorre várias vezes. O senhor falou aqui, então, que com um problema gravíssimo, uma situação gravíssima, inclusive visitei alguns postos de saúde semana passada,
chegar no dia 10 do mês, não tem mais exame. É um absurdo. A pessoa não tem direito a um hemograma. Depois do dia 10, mais ou menos dia 10, dia 12, está acabando os exames. Eu entendo que tem que ter contenção de despesas, mas nós temos que fazer uma análise das nossas despesas. E o vereador vem e faz um discurso apoiando veemente algumas ações populistas. Fiz questão de pegar essa parte desse vídeo, fazer um recorte da fala e fui fazer algumas visitas, vereador. O senhor, como prefeiturável, né, possivelmente um candidato prefeito, fiz questão de visitar umas 25 famílias, mais ou menos, na semana passada. Fiz questão de cada família que eu fui mostrar, olha, o que vocês acham disso? E com certeza o senhor será muito bem recebido nessas famílias que precisam fazer exames e que estão aí nas filas de atenção básica. Não estou falando nem de atenção média, complexidade, de alta complexidade. Mas discurso, cada um tem o seu, cada um faz o seu, cada um tem a sua prática. Também aqui não quero dizer e nem posso que o senhor só comete, ao meu ver, algumas erroneidades. O senhor tem e ajudou muito e contribuiu muito. Mas peço o que o senhor me pediu aqui semana passada. Tome cuidado com a sua fala, porque no momento que o senhor disse, em tom de brincadeira, que agora, porque nós temos uma balsa no rio, trazida por um empresário, nós não teremos mais enchentes, o senhor fere uma fala nossa aqui, que nunca foi dito, por mim nunca foi dito, nem pelo vereador Tucci, nem pelo vereador Chinhas, que são os vereadores que trouxemos esse assunto aqui. Nunca foi dito que as balsas, podemos botar 10 dragas nesse rio, quando vier chuvas fortes vai ter enchente. Nunca dissemos que vai acabar. Isso é apenas uma ação para minimizar. Minimizar. Em Pomerode conseguiram com impacto de 70% a menos de cheia, no problema deles que principalmente é enxurradas, não é diferente do nosso que é enchente. Se nós conseguirmos abaixar 10 centímetros nas cheias, e não é uma draga que vai diminuir 1 centímetro, é muito mais complexo do que isso, a gente sabe, e não é a única ação que tem que ser feita, como, por exemplo, plantio de árvores nas beiras do rio, aí a mata ciliar ser recuperada, é algo que eu não vi acontecer até hoje, e é uma medida que tem que ser feita também, que deve ser feita, promovida pelo Defesa Civil em composição com outros órgãos. A ideia é minimizar. 10 centímetros você atingiria 30% a menos da população que foi atingida nas cheias. Então não vamos vulgarizar uma discussão porque parece que esse lado está certo por causa disso, aquele lado. Quando você você cria um maniqueísmo, né? O bem e o mal, a visão maniqueísta do mundo, que eu sou bonzinho porque do lado do Laércio, sou do lado do PP, e os caras da oposição só falam coisas porque são oposição, é você pormenorizar uma cidade que tem 84 anos, de gente certa e que sempre fez as coisas corretamente. Se o município de Timbó é o que é graças a uma história. E não vamos ficar ridicularizando quem está preocupado em melhorar. A draga está ajudando, que seja 1 centímetro que ela resolva. Vai ajudar, sim, boa parte da população. Agora, se o senhor não acredita nisso, o senhor deve visitar as pessoas, principalmente aquelas que são atingidas. E não só fazer um discurso, aqui demagógico muitas vezes, querendo desvirtuar as coisas. Por isso, até parabenizo essa Câmara aqui, é uma Câmara que está bem menos partidária, vamos dizer dessa forma, do que as anteriores, porque as anteriores eram muito partidárias. Essas são as pessoas. Aqui eu já escutei o vereador Fibes, como eu, criticando o nosso governo federal, o governo estadual, o vereador Chinha também sabe que o governador Colombo deixou vários problemas, como também várias coisas positivas, mas também deixou em um estado, numa situação lamentável de dívidas, assim como a fala do vereador Ito, que vem aqui e questiona as questões, não importando para ele se é esse, aquele partido, mas sim o certo. A bandeira nossa, o nosso discurso tem que estar voltado ao bem. Afinal de contas, em última instância, qual é o objetivo democrático? PMDB, o MDB, fez 52 anos semana passada. Movimento Democrático Brasileiro. A democracia é você, através de participação representativa, você buscar o melhor para a comunidade. Eis o grande lema e o grande objetivo de todos nós, procurarmos o melhor para a comunidade. E disso nós não podemos nos esquecer nunca, senhor presidente. Seria isso.
Passamos, neste momento, aos pronunciamentos de liderança. Solicito ao secretário que faça chamar os oradores na ordem de inscrição. Não havendo oradores inscritos, passamos à ordem do dia. Primeiro item da pauta, projeto de lei número 5 de 2018. Autoriza a cobrança de contribuição de melhoria decorrente da execução de pavimentação da rua Palotina. Os pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Orçamento, Finanças e Contas Públicas se manifestaram pela legalidade e aprovação da proposição, textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerro a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o projeto segue para a sanção. Segundo o item da pauta, projeto de lei número 8 de 2018, altera o artigo 2º da lei número 2.920, de 16 de outubro de 2017. Os pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Orçamento, Finanças e Contas Públicas se manifestaram pela legalidade e aprovação da proposição, textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerro a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o projeto segue para a sanção. Terceiro item da pauta, projeto de lei número 9 de 2018. Altera o artigo 2º da lei número 2.921, de 16 de outubro de 2017. Os pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final de Orçamento, Finanças e Contas Públicas se manifestaram pela legalidade e aprovação da proposição, textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerra a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o projeto segue para a sanção. Quarto item da pauta, pedido de informação parlamentar número 15 de 2018. Leitura da proposição pelo secretário. Pedido de informação número 15 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó, o vereador abaixo assinado requer ao presidente, com fundamento no artigo 160 do Regimento Interno, seja submetido ao plenário e após deliberação oficie o prefeito para, com relação à instalação de assentos fixos na área de espera dos passageiros do terminal urbano de ônibus de Timbó, busca-se saber se os referidos bancos já foram instalados. Caso a resposta seja negativa à pergunta anterior, qual a previsão da instalação dos mesmos e por que não foram instalados ainda? Justificação para fins de fiscalização. Sala das Sessões, 27 de março de 2018, autoria do vereador Rubens Bocha. Com a palavra, o autor. Vereadores, realmente lá há muito tempo tinha banco solto, mas os vândalos acabaram com eles tiraram os bancos, né? A gente já falou muitas vezes, por que não fazer fixos? E realmente já tomou mais de um ano, não tem bancos ali. Eu já fiz uma indicação em fevereiro pedindo, mas até agora não. Então eu queria saber, né, por que não foi feito, né, ou se vão ser feitos. Eu acho que seria melhor fazer bancos fixos, aí os vândalos não mexem nos bancos. Seria isso. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. O pedido de informação está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o pedido de informação será encaminhado na forma regimental. Quinto item da pauta, pedido de informação parlamentar número 16 de 2018. Leitura da proposição pelo secretário. Pedido de informação número 16 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó, o vereador abaixo assinado requer ao presidente, com fundamento no artigo 160 do Regimento Interno, seja submetido ao plenário e após deliberação oficie o prefeito para, com relação aos valores arrecadados de taxas referente à prestação de serviço aos agricultores, informe o valor total arrecadado no ano de 2017 e até o primeiro trimestre de 2018, discriminar os valores, individualizando a prestação de serviço por agricultor. Justificação para fins de fiscalização. Sala das Sessões, 27 de março de 2018, vereador Carlos Adriano Krieger. Com a palavra, o autor. Apenas para fins de fiscalização. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. O pedido de informação está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o pedido de informação será encaminhado na forma regimental. Sexto item da pauta, requerimento número 5 de 2018, leitura da proposição pelo secretário. Requerimento número 5 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó, o vereador abaixo assinado requer ao presidente, com fundamento no artigo 119 do inciso 8º do Regimento Interno, seja submetido ao plenário e após deliberação oficie o prefeito para que,
Seja expedido convite ao capitão Felipe da Silva da Minelli, comandante da 2ª Companhia de Bombeiros Militar de Timbó, para comparecer a essa Casa Legislativa na sessão ordinária a ser realizada no dia 3 de abril de 2018. Justificação. Visa-se com o respectivo convite tê-lo nesta Casa Legislativa a fim de explanar sobre as atividades do Corpo de Bombeiros Militar de Timbó, bem como sobre as novas instalações da corporação. Sala das Sessões, 27 de março de 2018, vereador Guilherme Voit Júnior. Com a palavra, o autor. Senhor presidente, a justificativa já foi bem clara, então só peço a aprovação dos nobres pares. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. O requerimento está em votação. Os senhores vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Só lembrando, presidente, que no dia 3 eu acho que nós já temos tribuna. Acho que teremos a presença do secretário Darcísio Bona no dia... Não é isso? Não veio Não? nada oficial. Então, ok. Aprovado por 8 votos. O requerimento será encaminhado na forma regimental. Não havendo mais matérias a serem deliberadas na hora do dia, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no dia 3 de abril, no próximo dia 3 de abril, às 18 horas, e declaro encerrada a presente sessão. Mais uma vez, obrigado a todos pela presença e tenham uma boa noite.